Graças, irmão Patrício. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu povo brasileiro. Bom dia. Então, para esse momento, é importante estarmos juntos. Também nós, provinciais, ansiávamos por esse momento de comunicação, de estreitarmos vínculos, criarmos laços e assumirmos juntos responsabilidades. A região se faz com a participação de todos e de cada um de nós. E claro, não dá para estar na América Sul, em um espaço de fórum como esse, sem de fato falarmos de esperança, sem deixar de lado a fé e a caridade. E eu inicio trazendo uma poesia de Charles Péguy, poeta francês, que fala exatamente de três irmãs que agem sempre juntas. A pequena esperança avança no meio de suas duas irmãs grandes e não se nota sequer. Ela, a pequenita, é a que arrasta tudo, porque a fé não vê senão o que é, e ela, a esperança, vê aquilo que será. A caridade não ama senão aquilo que é, e ela, sim, a esperança, ama aquilo que será. É ela, a esperança, que faz caminhar as outras duas irmãs, que puxa por elas e que nos faz caminhar a todos nós. E é nessa esperança que nós avançamos juntos, no desejo de caminharmos e formarmos sempre a grande comunidade da América Sul. E nessa perspectiva, os provinciais têm algo a comunicar. Daremos início a esse momento com a palavra da província anfitriã, com o irmão Raul. Gracias por acercarse un poquito más. Desde mi punto de vista todavía están muy lejos, pero gracias por estar un poquito más cerca. Por ser la provincia que los recibe, y aunque hayan escuchado ya muchas veces la palabra, otra vez les queremos decir muy bienvenidos, muy bienvenidas. Anoche dimos el paso adelante por provincia. Me gustaría nombrar ahora, para captar lo diverso que somos, darle la bienvenida a los que vienen de Perú, darle la bienvenida a los que vienen de Chile, a los que vienen de Bolivia, donde estuve unos cuantos años, a los que vienen de los distintos rincones de Brasil, a los que vienen de Paraguay, a los que vienen de Uruguay, a los que vienen de los distintos rincones de Argentina y a los que vienen del instituto. Nos honran con su visita a los hermanos. Digo del instituto porque no solo vienen de Roma, están llegando de distintos lugares. Los nombré a todos, no hace falta, pero para que captemos lo diferente que somos, en los rostros, en los modos, en la riqueza, en las pobrezas también. Eso es un gran regalo para nosotros, lo diverso que somos. La tarea que tenemos entre manos es que también seamos complementarios. Es un desafío. Estos días están planteados con diversas actividades para que también podamos hacer esa experiencia. Somos diversos, esa es una riqueza, pero también ojalá que nos vayamos con la experiencia de ser complementarios.
tenemos muchas cosas que podemos compartir. Prestemos atención otra vez, visualicemos todo el desplazamiento, los traslados que hicimos para llegar hasta acá, todo lo que representamos, todo lo que traemos, todo lo que tenemos para compartir. Ojalá que lo podamos poner en la mesa y nos nutramos de eso. Creo que estos espacios de detenernos al lado del camino y compartir rumbos es una cuestión fundamental que tenemos para crecer como región. Trabajamos mucho, viajamos mucho, nos movemos mucho, también necesitamos espacios como estos. Este es el tercero, la tercera vez que como fórum nos sentamos al lado del camino para compartir rumbos, para compartir perspectivas. Entonces, hagamos este ejercicio con mucha conciencia. Nos estamos deteniendo para mirar con quién estamos haciendo el camino. Y no nos detenemos. Estas reuniones no las inventó ni el Consejo Regional ni el Comité Regional. Estas reuniones las inventó Marcelino Champagnat, allá en el Hermitage. Por lo menos una vez por año convocaba a los hermanos de las distintas comunidades y los llevaba al Hermitage y ahí compartían lo del año, lo que habían hecho, lo que habían sufrido, lo que habían trabajado, y ahí establecían vínculos, los fortalecían, se formaban, rezaban. Hace un rato nos compartían en la capilla y en el memorial, en el historial, que eso también ocurría en esta casa. Por eso me parece que este lugar ha sido muy bien elegido para reunirnos. Hay otros lugares, pero reunirnos en un lugar como este que tiene tanta historia, con tanta significación para muchos de nosotros, me parece que fue una buena elección. Ojalá nosotros podamos conectar con esa tradición, con esa historia marista que muchas generaciones de hermanos, de laicas y laicos vivieron, y nosotros nos enganchamos a esa cadena de eslabones. Estamos invitados a hacer un eslabón más, pero en continuidad con esa historia que venimos trayendo, que venimos construyendo. Ojalá que podamos conectar con esa historia, que está acá en Luján, pero que está también en los distintos países de donde procedemos. Otra vez, bienvenidos y bienvenidas a conectar con nuestra historia, a conectar con los equipos de la región y, bajo el manto de María de Luján, dejarnos inspirar para encontrar con los ideas los próximos pasos que necesitamos dar como equipo y como região América Sul. Muito bem, obrigado, irmão Raul. Vamos aplaudir um pouco, irmão. A incentivar a gente. Então, só obrigado, irmão Raul, e passo de imediato a palavra ao irmão Pablo. Gracias. Quería expresar en primer lugar mi alegría, mi gozo de poder compartir hoy con todos ustedes este momento. Cuando anoche nos reuníamos los provinciales y nos decían que de todas las maneras había que decir algo, pues me puse a escribir porque soy peligroso cuando no escribo. Entonces lo que tengo aquí delante lo he titulado Ideas, Intuiciones y Deseos al inicio de este foro. Y tengo un punto previo y después hay 10 puntitos. Voy a leerlo para no alargarlo mucho. En primer lugar, agradecer la historia vivida como región, con sus avances, sus demoras, sus sueños y sus decepciones. Eso es reconocer que ayer y hoy, laicos y hermanos, con ideas y con ideales,
han puesto el empeño por construir región. Esto es importante, de que no podemos renacer, no podremos construir región si no confiamos en nosotros mismos, a estos grupos, y no nos reconocemos unos a otros como don de Dios. En realidad hay mucha más riqueza de la que aparece a primera vista. Quiero entonces retomar algunas ideas que no son nuevas en sí mismas, pero que están lejos de ser aplicadas de manera sistemática y coherente entre nosotros. ¿Estoy yendo muy deprisa? No, perfecto. Gracias. El reconocimiento agradecido exige tener fe en la misión que hacemos y en el Dios que nos da la misión. Hay un eslogan comercial que dice: creer para crear. Punto. La prioridad del todo, de lo global, la región, la provincia, sobre las instituciones concretas, colegios, universidades o cualquier otra presencia, y mucho más aún sobre algunas opciones personales o de grupos reducidos. Y digo que esto son cosas que no son nuevas, pero que no las hemos internalizado, y creo que hay que hacer. Todos tenemos un cierto miedo a perder la seguridad que da la zona de confort. Unos sentimos un terror soterrado a que nos avasallen. Otros a considerar que es poco lo que nos pueden aportar los demás. Construir juntos una visión común de futuro, valiosa y entusiasmante. Adquirir una sabiduría colectiva en torno a lo que hay que impulsar y a lo que hay que respetar. Y finalmente saber contagiarla y comunicarla. Punto 2. La necesidad de pensar en el largo plazo, sobre el inmediatismo y el corto plazo. De todos modos, aunque pensamos en el largo plazo, es bueno recordar que todo camino, por muy largo que sea, siempre comienza por un pequeño primer paso. Por eso todos los días debemos pensar en cómo adaptar nuestros proyectos provinciales y regionales, trabajando aunadamente por construir unidad respetando la diversidad. 3. El fortalecimiento de las personas, sus aspiraciones y necesidades, sobre la eficiencia y sobre la imagen institucional. Yo creo que estamos llamados a colocar obsesivamente, pongo entre comillas, obsesivamente a las personas, primero a nuestros estudiantes, luego los colaboradores, luego a la sociedad y la Iglesia, en el centro y el fin de la organización regional, dándoles de nuestra parte el tiempo y el esfuerzo que merecen. Habitualmente, y nosotros aquí casi todos tenemos un cargo de liderazgo, habitualmente exigimos a las personas que hagan más cosas, mejor y más deprisa. Y a veces las personas se rompen, se quiebran. Y olvidamos a veces considerar si el modelo de solución que estamos imponiendo es el adecuado. A menudo, en lugar de cambiar el mundo, es decir, de cambiar nuestras cosas pequeñas, lo que hacemos es renombrarlo con eufemismos, y tal vez tengamos que recordar que el vino nuevo necesita odres nuevos, y que si queremos construir región habrá que cambiar algunos espacios donde se pueda construir la región. 4. Priorizar la realidad, la agresiva realidad, pobres, vulnerables, los que viven en las periferias, sobre ideologías, la eficiencia y el prestigio. No todo para nosotros maristas debe ser notoriedad y posicionamiento, ventas y beneficios. Se nos invita, desde la Administración General, y luego mañana creo que lo va a repetir el vicario, Luis Carlos, se nos invita a ser líderes, no solo servidores, sino también proféticos.
la capacidad para la autocrítica y una gran humildad en cuanto que tal vez los pobres han dejado de ser prioridad afectiva y efectiva. Hay un desafío común, personalmente esto es personal, que observo una cierta ambigüedad, incluso en nuestras declaraciones, cuando hablamos de la prioridad que deben ser los pobres para nosotros. 5. Ninguna planificación, más aún en este entorno de buca como el que vivimos, está exenta de fallos e imprecisiones, y debemos aprender a vivir y actuar con paz y con gozo en medio de la incertidumbre. No querramos llevárnoslo todo claro. Ser demasiados prescriptivos puede ser, en última instancia, perjudicial para una organización como la nuestra. La planificación es para la región, no la región para la planificación. 6. Nuestro trabajo como líderes y animadores es más un arte creativo y comprometido, es decir, dedicación, cultivo, entrega, cariño y amor. Es más un arte creativo que una ciencia o una técnica. O sea, no es tema de dinámicas y de conceptos. Voy a pasar un poco rápido. Es decir, pues quieren lo doy por este. Estamos bien de tiempo, gracias. Esto. Digo que en este tema de ser líderes animadores se nos invita a ilusionarnos, a creer en nosotros y a pensar más allá de los límites de la escasez de personas, de hermanos, que es evidente, y de laicos comprometidos, más allá de la escasez de personas, de recursos económicos y de los apoyos de que antes gozábamos por la sociedad. Percibimos que ha llegado el momento, que el presente es ya por venir y que el nuevo comienzo ya ha comenzado, con la expresión que nos recordaba siempre el hermano Ernesto Sánchez. 7. Es necesario de todas las maneras no fantasear con imaginarios milagros que nos caigan desde el cielo. El esfuerzo e ilusión con que vivimos estos espacios regionales, esfuerzo e ilusión con que vivimos estos espacios nos renueva. Estamos convocados a emprender un viaje sinodal, es decir, asumir lo que somos y lo que hacemos caminando juntos, aunque vayamos más despacio. Los cambios significativos y duraderos, tanto a nivel personal como institucional, siempre vienen desde abajo, no se imponen por decretos, y desde dentro, desde el corazón. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo trabajamos con nuestras gentes para que los cambios profundos broten también de lo que antes decía el pueblo, ¿no? Pero nosotros decimos nuestros hermanos, nuestros colaboradores, desde abajo y desde dentro. 8, voy avanzando, nos corresponde también reformular y concretar, creo que una frase que construir, si ustedes quieren, por utilizar la frase que ponía Hipato. Lo nuestro es, reformular, concretar. Nuestra congregación nos invita a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos. Y los capítulos generales últimos, si ustedes observan, se proponen como objetivo la renovación, la adaptación, la audacia, la novedad, el corazón, el carisma, la vida. Revisamos todos los eslóganos, los lemas, y todos son lo mismo. Entonces, lo nuestro, hermanos, y laicos, hermanos, lo nuestro es proponer, ofrecer, iluminar, mostrar, alentar, renovar, transformar. 9. Somos herederos de un carisma vibrante, portador de vida y con capacidad para adaptarse, decía el hermano Sean. Por eso, quizá la cuestión de cómo construir la región pase primero por meter en el alma de cada uno de nosotros el ansia, el entusiasmo porque las cosas mejoren, por hacerlo, quererlo, no solamente declararlo. En cuanto herederos del carisma, nos sirve, lo ponía esta mañana después de visitar este hermoso lugar de testimonio, de patrimonio, que pienso ir en la noche, ya que nos ha hecho la invitación Belén. Había una frase de Gustav Mahler, de compositor contemporáneo,
que me pareció, siempre por la ley, la primera vez me pareció reveladora. Dice, no se trata de adorar las cenizas, sino de transmitir el fuego. Entonces, cuando me encuentro con estos recuerdos de Champañán, y yo soy medio cachivachero, o sea, me gusta guardar todo, me permito recordar esta frase de madre. No se trata de adorar las cenizas, sino de transmitir el fuego, el que tuvo Champañán, el que tuvieron los primeros hermanos. Concluyo. Queridos hermanos y leigos maristas de nuestra región, aun con todas las dificultades que nos ha correspondido vivir, podemos mirar el futuro con esperanza. Me agradó que en el momento anterior empezase con ese poema de Peguí, ¿no? La esperanza. Creo que es lo que estamos llamados. En María y con María, los maristas caminamos unidos, alegres por escuchar la voz del Padre, apasionados en la misión que se nos encomienda y esperanzados de saber que Él acompaña nuestro caminar y estamos diligentes en ir hacia la montaña donde se encuentran los jóvenes, que son a los que en el final nos debemos. Gracias. De imediato passa a palavra ao irmão Vanderlei. Eu creio que o irmão Pablo poderia me emprestar 5 dos pontos, aí eu não preciso falar. Uma alegria estar com vocês aqui. Um bom dia, um bom encontro, já desejando. Depois de algum tempo de que eu estava na equipe de educação, né? E há uns 4, 5 anos, mais ou menos, né, que não estava integrando grupos da região, de forma que é uma alegria agora retornar e encontrar muitos que já estavam e outros que chegaram nesse tempo. Então, uma palavra de agradecimento e de felicitação, de saudação a cada um de vocês. Eu creio que as falas vão ficando um pouco repetitivas e talvez que bom, né? Porque alguns pontos são comuns, eu acho que demonstram um norte, né? A centralidade. Mas um dos primeiros objetivos que nós temos na região, para além de tudo que possamos fazer juntos, é de nos animarmos mutuamente na vocação e no serviço que cada um presta nos diferentes lugares que estamos. Irmãos e leigos. Enquanto irmãos, sim, precisamos nos animar, recordar a nossa vocação primeira, recordar para quem nós trabalhamos, né? Quem nós somos, de onde nós viemos e para que nós somos chamados. Eu acho que esse é um objetivo principal de constituirmos redes, né, de nos organizarmos e estarmos aqui nesse fórum regional, né? Essa animação mútua. Todos nós, todas as províncias, temos muitas fortalezas, muitas forças, tanto do ponto de vista mais canônico, né, do ponto de vista da animação, da missão, mas também do ponto de vista do governo, da gestão, da liderança. É inegável, né? Todos nós temos forças, temos algo a oferecer, tanto para as nossas províncias como para a região, para o Instituto. Por outro lado, também é inegável e é visível que todos nós temos fraquezas, né? Há pontos que, quando a gente olha internamente, ou mesmo com um olhar mais abrangente, mais externo, que aí a gente olha, eu colocaria internamente a nossa realidade marista, mas também colocaria ali junto à igreja, né? Na educação colocaria as escolas confessionais,
colocaria a dimensão da animação vocacional, da formação, isso internamente. Temos dificuldades. Mas quando a gente olha do ponto de vista mais externo também, é inegável de que a profissionalização, de que às vezes, queiramos ou não, a concorrência tem nos colocado pontos de atenção. E ali sim, nós temos fraquezas. E é importante a gente reconhecer para, inclusive, a gente superar e nos colocar numa dimensão também de qualidade, de excelência, para fazer frente a todos esses movimentos que nos atravessam. Então, acho que é inegável nesse sentido. E por que eu digo isso? Porque junto com o primeiro ponto que eu colocava ali de nos animarmos mutuamente, talvez um outro seja da gente colocar uma interrogação às nossas certezas. Muitas vezes nós nos fechamos nas nossas mentalidades, no nosso jeito de fazer, no nosso mindset. No entanto, quando a gente ergue a cabeça e quando a gente participa de movimentos e de grupos como esses, a gente vê que a realidade é muito maior do que aquela que nós temos ao nosso entorno. Então a gente consegue, por exemplo, perceber que existem outras formas de fazer a mesma coisa que nós fazemos lá, de dar respostas àquelas questões e que também são interessantes, às vezes com resultados melhores. De nós também percebermos que muitas vezes os nossos problemas, eles são pequenos diante de toda a complexidade. Vamos pegar a questão que a gente vem conversando bastante, fazendo frente, que é da animação vocacional, da vocação de irmãos. Às vezes, quem não tem vontade, às vezes, de desanimar, né? Faz, e de repente não tem todo o sucesso que se... Mas quando a gente olha numa realidade maior, a gente tem mais consciência daquilo que nos impacta e também a gente tem... a gente vê que outros grupos, outros movimentos existem e que estão tendo também um pouco mais de sucesso, de êxito, né? Então, acho que ampliar a consciência para além das nossas realidades, ter uma visão global, é algo que é de uma contribuição muito grande. Não nos fecharmos em nós mesmos, né? Não nos fecharmos no nosso grupo, nos nossos times, tampouco das nossas províncias, tampouco na região, mas no sentido de instituto, com toda a realidade que a igreja e o mundo hoje pede de nós, né? Então, eu acredito que isso pode ser também uma grande contribuição. E numa outra dimensão, e atenção, que aqui fica muito forte, é essa dimensão porque nós vamos atualizando o carisma com criatividade, né? Mas aqui também nos garante uma dimensão de fidelidade àquilo que nós não podemos abrir mão. Aqui também nos dá, faz uma pergunta realmente de onde nós devemos também direcionar e que cuidados ter na nossa missão, né? Para que realmente a gente cumpra aquilo que Marcelino teve como intuição e para o propósito que nós fomos fundados. Eu acredito que aqui nós todos voltamos para as nossas províncias com um senso maior de desejo de fidelidade, de desejo de conexão com a verdadeira missão, com o cerne daquilo que somos chamados também no nosso dia, né? Saímos daqui com o coração ardendo, né? Saímos daqui com o coração cheio de paixão para isso. Então, também estando aqui iniciando, né, essa caminhada junto com os provinciais aqui e com o Conselho Regional,
também deixar, assim, como fazia o irmão Benê, né, e outros que vieram, da nossa disposição de caminhada conjunta, não de alguém que tenha respostas, mas de alguém que, e de uma província também disposta a encontrarmos essas respostas conjuntamente, né, e com todos os recursos e graça que Deus nos dá, enquanto pessoas, enquanto outros meios, para que a gente consiga fazer uma caminhada bonita. Tá? Então, obrigado por nos acolher e desejo também um bom encontro a cada um de vocês. Bem, eu, a pedido do provincial, eu vou, que está afônico, né? Eu vou emprestar minha voz para dar a voz dele. Queridos irmãos, leigos, leigas aqui presentes, recebo minha fraterna saudação. Gostaria de estar falando de viva voz, mas um procedimento médico realizado na semana passada para a retirada de um granuloma das cordas vocais me impede que eu utilize minha voz por um tempo. Mesmo assim, fiz questão de vir e participar de nosso fórum regional para sentir, escutar e construir vida presente e futuro. Vocês sabem que uma parte do território que faz parte de nossa província, o Rio Grande do Sul, sofreu em maio uma enchente histórica. No momento de muita dor, sofrimento e perdas, sentimos muito presente os irmãos, leigos e leigas da região, que demonstraram carinho, proximidade e também ajudas financeiras para ajudar a reconstruir. Agradecemos a todos por esses gestos e pela oração que dirigiram por aquele contexto. Há alguns anos estamos caminhando como região. Desde a sua fundação em Florianópolis, fomos fazendo caminho. Algumas equipes, projetos, ajustes de rumo foram fazendo parte do percurso. Hoje, ano de 2024, é muito importante nos perguntarmos para onde o que foi trilhado foi ajudando a nos levar. Quais são os grandes anseios, anelos que trazemos dentro de nós e quais os sonhos que temos nesta grande caminhada chamada América Sul, assim como a metodologia que utilizaremos para buscar torná-los realidade. No entanto, a pergunta básica que temos que fazer, ou as perguntas que embasam todos os nossos projetos, não devem ser diferentes daquelas que o 22º capítulo geral se fez. O que Deus nos chama a ser hoje? O que Deus chama a fazer hoje? Parafraseando as questões fundamentais do 22º capítulo geral, podemos nos lançar estas perguntas. O que Deus está nos chamando a ser e a fazer no contexto histórico e territorial da nossa região? Parafraseando, a partir dela, cabe nos perguntar onde estamos colocando nossas energias, que resultados estamos obtendo com aquilo que estamos realizando, aquilo que estamos sendo e fazendo está trazendo mais vida para nós e para nossas províncias? Temos que lembrar bem o papel das religiões dentro do Instituto Marista e os papéis de cada equipe dentro da região. O fórum se torna um ambiente propício para partilhar, trocar, conectar, entender como os projetos se intercruzam, como podem ganhar ainda mais força e consistência ao escutar e partilhar com os demais. Ainda, os projetos devem estar carregados da mística marista, do amor que levou São Marcelino a dar respostas a seu tempo, enraizados na fé em Jesus Cristo e o seu reino, tendo-nos como colaboradores e colaboradoras para que este reino de vida possa se fazer realidade em nossos contextos da região. Destaco as novas equipes de espiritualidade e solidariedade que foram constituídas no nível regional justamente porque estão no cerne do ser e fazer de tudo o que realizamos e que por isso
devem emanar seus conteúdos de maneira transversal, mas que sejam visíveis pelos seus frutos. Outros temas que a Assembleia de Cochabamba foi colocando, como a animação vocacional, a formação inicial, a equipe do noviciado, a formação continuada, o laicato, a rede de centros e memórias, a pastoral juvenil, a rede de escolas, a rede de economatos, comunicação, são peças de um bonito mosaico que compõe a nossa região. Junto com o tema da reconfiguração, são temas que cremos que podem gerar vida e vida em abundância. Para alcançarmos aquilo que almejamos, é muito importante que nos desenvolvamos como maristas, pessoas, como líderes, aprimoremos nossas competências e habilidades, sempre impregnadas e embasadas pela nossa espiritualidade. A formação dos nossos membros e equipes é um aspecto que temos que ter sempre em mente, como processo sempre em andamento. Por isso, nossa responsabilidade diante de que nossa região e a vida marista clamam, buscando formação que nos ajude a efetivar nossa missão no mundo cada vez mais fragmentado e complexo. Vejamos como podemos caminhar cada vez mais integrados, mais juntos, apoiando-nos em nossos êxitos e especialmente em nossas fragilidades. Aproveito para agradecer ao irmão Luiz Carlos, vigário-geral, o irmão Oscar, nosso conselheiro Link, junto com o irmão Silvém e o Goio, que representam aqui o governo-geral do Instituto, pela proximidade e pelo acompanhamento que dispensam a nós. Mais uma vez, peço desculpas pela minha condição das cordas vocais, que não me permitem interagir da maneira como eu gostaria neste fórum. Mas não faltarão oportunidades para podermos partilhar vida. Que o bom Deus e a Virgem de Wuhan olhem por nós e possamos passar dias bonitos e profundos. Nesse momento eu tomo minha cadeira novamente como provincial, né? Província Centro-Norte, trazendo um pouco essa perspectiva daquilo que a gente precisa viver. E gostaria, primeiro, de iniciar essa fala fazendo uma acolhida e agradecendo a todos vocês que tornaram possível esse fórum hoje com a participação, né, deixando de fato seus afazeres provinciais e optando com um tempo generoso para podermos gerar na mente e no coração a região América Sul, como temos feito ao longo de tanto tempo. E eu gostaria de partir fazendo memória daquele bonito movimento que o irmão Emílio gerou no Instituto para tratar da animação do governo e da gestão, dando um novo olhar para o carisma e para a dimensão das lideranças. E o 22º capítulo geral reforça essa perspectiva da identificação dessas lideranças e de um processo de acompanhamento visível e intencional para que a gente possa avançar. Afinal, as mudanças acontecem a partir das pessoas e elas devem estar no centro das mudanças que nós almejamos, da renovação que a gente almeja para a missão, para a espiritualidade ou para a fraternidade que nos identifica. E nesse sentido, creio que o Evangelho de João 3:7, fala muito dessa perspectiva e nos coloca diante do caminho numa busca constante por renovação e afirma ser preciso nascer de novo. E o movimento da América Sul não é senão uma tentativa de nascermos de novo, de termos a centralidade em Jesus, de mantermos fidelidade criativa ao carisma que herdamos de Marcelino, de retomarmos a missão, vivermos em profundidade a espiritualidade e a fraternidade que nos identifica. E nesse sentido, enquanto região, quando falávamos da estruturação de nossa existência, de termos de fato
estruturas que estivessem a serviço da vida e da missão, pensávamos um organograma e pensávamos atividades que pudessem movimentar, dinamizar a nossa região. E nesse sentido, o Fórum Regional nasce com uma intencionalidade muito significativa, que é da animação das lideranças que fazem possíveis os principais projetos que tocamos nessa casa. E nesse ano, quando começamos a pensar o fórum com o comitê e com o conselho da região, uma citação nos veio muito e ajudou também a pensar essa perspectiva, e chegando em L'Ermitage, o fórum ou a reunião dos provinciais nos colocou diante dessa citação novamente, que é Isaías 51:1. Olhai a rocha de onde fostes cortados. Para falar da fidelidade criativa necessária que nós precisamos viver para dar vida à região América Sul. Que precisamos reimaginar a vida e a missão na América Sul. E nesse sentido, este fórum que congrega as principais lideranças de nossa província se torna um lugar extremamente estratégico e de vida para que sejam multiplicados, para que seja multiplicada a vida e a boa notícia de nossa região. E nesse sentido, gerando a dimensão do fórum, trazendo essa perspectiva de L'Ermitage à América Sul, algumas intenções ou intuições permearam todo o trabalho que fomos fazendo. Gerar fraternidade e fortalecer vínculos. E aqui é importante tratarmos dessa perspectiva da fraternidade num desejo de saída de nós mesmos e de ida ao encontro daqueles que caminham conosco, com suas belezas, com seus desafios, para estarmos também abertos para sermos tocados pela vida, pela caminhada, pela história de cada pessoa. Reafirmar o nosso carisma, a nossa missão, a nossa espiritualidade, a nossa fraternidade e a nossa vida partilhada entre irmãos e leigos em processos de corresponsabilidade. Reafirmar a nossa família carismática global, trazendo essa perspectiva de que nós não caminhamos isolados. Nós temos um pai fundador, nós temos um carisma e uma missão para os quais devemos olhar em toda iniciativa, em todo empreendimento que nós tivermos dentro dessa casa. E temos feito essa caminhada como família global com o olhar de cuidado do Instituto e a presença dos irmãos do governo geral em todos os momentos de nossa caminhada nos falam dessa responsabilidade e dessa fraternidade que se transforma em atitudes e gestos de transformação. É importante trazer também como intuição a memória da caminhada, a terceira Assembleia Internacional de Missão, olhar corajoso e profético para o processo de reconfiguração, que é uma pauta que precisa estar sobre as nossas mesas para tratarmos de dimensões tais como canônica, civil e processos internos de nossa própria caminhada. Celebrar os 200 anos de L'Ermitage, para a gente é muito significativo nesse ano que celebramos o nosso fórum. E o irmão Sean nos faz lembrar que se queremos reivindicar o espírito de L'Ermitage, devemos começar por onde Marcelino começou. Devemos começar por onde Marcelino começou.
uma relação com Jesus, a qual era marcada pela paixão e pela fé. É por aí, essa volta à fonte, configurar a região, fazê-la possível, só será possível se de fato bebermos nessa fonte em fidelidade criativa a esses elementos que nos desafiam. 3 dias privilegiados para a integração, para a formação, para a sinergia, fortalecimento de nossa identidade como maristas de Champagnat e América Sul. 3 dias para fortalecermos a vida e a missão. 3 dias para sonharmos juntos o futuro de nossa vocação, de nossa vida, de nossa missão em corresponsabilidade entre irmãos e leigos. E é importante olharmos para essa perspectiva como possibilidade de novo começo, de reinício. E o irmão Emile fazia sempre muita questão de nos lembrar que o Instituto não nasceu de uma só vez em 1817, mas continua nascendo em toda a ação, em toda a atitude que nós desenvolvemos em defesa do carisma e daqueles que interagem diretamente com essa missão. A fundação do Instituto é um processo contínuo, sujeito ao tempo e ao espaço. Marcelino morreu fundando a congregação marista. Afinal, não tinha todos os esquemas mentais que lhe permitissem um desenvolvimento exaustivo do carisma que nós herdamos hoje. Um novo tempo para os maristas da América Sul. Somos chamados nesse momento a nos pormos de pé e caminharmos rumo ao novo começo, um futuro que se descortina em nossa caminhada, não como uma caminhada solitária ou individualista, mas uma caminhada conjunta, fraterna, coletiva, comunitária. Vivemos um tempo de chamado à unidade e à colaboração. Um tempo de unidade e de colaboração, não de uniformidade. E para um novo começo, é necessário um coração novo, memória de nossos capítulos, uma vida consagrada nova, uma nova relação com os leigos, novamente baseada na comunhão e uma presença significativa e fortemente marcada pela interlocução, pela interação com aqueles que fazem o nosso carisma e que precipitaram a fundação da nossa congregação, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. E como meus irmãos provinciais já reiteraram, nós temos muitos desafios, temos muitas necessidades enquanto América Sul. Viver o carisma de modo sustentável, né, irmão Oscar? É necessário. Toda a ação nossa deve ser pensada de que nós não estamos sozinhos e que toda a ação, toda a opção nossa, em nossa província, em nossas unidades, impacta a nossa região, impacta o nosso instituto. E talvez o nosso maior problema, nossa maior necessidade é de fidelidade à espiritualidade que herdamos de Marcelino. O nosso maior problema é de espiritualidade, não de dinheiro, não de caminhada, de estruturas físicas. É justamente uma espiritualidade mal resolvida, frágil, que faz com que por vezes a gente feche o coração ao novo, às transformações que nós precisamos enquanto região.
É importante avançarmos em fraternidade e termos gestos compatíveis com a irmandade. Não basta discursos vazios de fraternidade. O tempo é de gestos, de atitudes e opções que falem em profundidade dessa fraternidade. É tempo de abraçarmos a comunicação como elemento fundamental para avançarmos enquanto América Sul. É importante atentarmos para a representação que temos diante de todos os grupos, na consciência de que não representamos a nós mesmos. Representamos um coletivo e um carisma do qual nós não podemos abrir mão. É importante olhar para a formação de liderança profética e servidora, e o irmão Luiz Carlos tem empreendido força para essa perspectiva em parceria com as diversas regiões. É fundamental que a gente olhe para essa perspectiva do serviço e da profecia e tenhamos coração sem fronteiras. Não há profecia nem serviço que seja capaz de resistir a estarmos presos, a sermos irmãos e leigos apenas na Cruz del Sul, na Centro-Norte, na Santa Maria. O coração sem fronteira irá falar da profecia e do serviço que nós precisamos colocar diante do nosso carisma. É importante olhar para a animação vocacional, formação inicial e permanente. É importante nos desafiarmos com as experiências de rede que surgem em nosso instituto. E como Brasil, nós estamos avançando, acertando e errando, com medo, mas também com muita esperança de podermos avançar. E enquanto região, nos fortalecemos também, avançando nessa perspectiva. E tudo isso é para falarmos da esperança. Dizer que a América Sul precisa significar para todos e cada um de nós esperança. E trazendo uma perspectiva de Francisco, esperança cristã não é otimismo fácil, nem uma panaceia para simplórios. É a certeza radicada no amor e na fé de que Deus nunca nos deixa sozinhos e mantém a sua promessa. A configuração da região não pode ser vontade exclusiva dos provinciais ou desejo humano. É importante acreditar que o passo que nós estamos dando hoje é um passo desejado por Deus e darmos a nossa colaboração. Sermos profetas de um futuro que não nos pertence. Plantarmos sementes que outros certamente colherão. E quantos sinais podemos perceber nos diversos grupos espalhados, e como o privilégio de estar no comitê, eu tenho a possibilidade de ver a vida, o desejo, os processos acontecendo, as pessoas sendo mobilizadas, as lideranças vibrando com os projetos da América Sul. E de nossa parte, nos cabe favorecer, abrir caminhos para que a nossa América Sul seja fortalecida. Ela não sobreviverá se aqueles que a compõem, que cuidam dos processos, das pessoas e dos projetos, trabalharem apenas com o tempo que sobra. É importante oferecermos o melhor que temos para que a nossa região possa avançar. Afinal, a esperança é alimentada pelas nossas opções, pelas nossas atitudes cotidianas.
O convite a sermos alegres na esperança de São Paulo aos Romanos exige de nós escolhas muito concretas para a vida e para a missão de cada dia. E avançando para concluir, dentro dessa perspectiva, é importante olhar para os desafios, para as necessidades, uma perspectiva de esperança, saber que iremos acertar e errar, e esse é o caminho, é o processo de aprendizagem que nós defendemos todos os dias dentro de nossas unidades, de nossa casa. O erro faz parte do processo de aprendizagem. E assim, é importante também ser valorizado. E nós vamos nos desafiar, gastar as nossas melhores energias, e não podemos cansar a esperança. Não podemos cansar de esperançar, mas aprendermos a caminhar, esperançando até aquelas fragilidades humanas que nós temos o direito de ter e de viver, o cansaço, o medo, as frustrações. Até esse momento é importante esperançar. E o novo não pode nos assustar. Diante do novo, nos organizemos, busquemos exercer a nossa liderança e dar o melhor para que a gente possa sempre avançar. Enquanto América Sul, vivemos o presente e prospectamos o futuro, e devemos evitar nostalgias paralisantes, fixismos atormentadores, sob a pena de destruirmos a fecundidade e a vitalidade da vida e da missão. Nesse espaço-tempo da América Sul, devemos avançar com coragem, estarmos com o coração em chamas, vivendo o itinerário de Emaús e a mesma espiritualidade. Afinal, não ardia o nosso coração quando nos falavam ao caminho? Afinal, meus irmãos, minhas irmãs, os movimentos e a história do Instituto, a história da América Sul, é a história de todos nós. A história do Instituto da América Sul é a história de todos nós. O foco é muito mais sobre aqueles que respondem a essa necessidade e o que é necessário para que sejam o tipo de marista que Marcelino imaginou, para que possamos ter o perfil que Marcelino desejava para responder à missão. E em última análise, é uma história sobre nós provinciais, sobre nós gestores, educadores, irmãos, leigas e leigos. E concluindo, quero trazer as palavras do irmão Ernesto. Agora temos força, energia e recursos para discernir e dar os passos necessários. Eis o tempo favorável. Não tenhamos medo. A experiência nos ensinou que, quando agimos tarde demais, se alcançam poucos objetivos. Quando somos capazes de saber aceitar a novidade, é mais provável que ela gere um futuro para a vida e para a missão marista. Nesse momento de nossas vidas, a América Sul já é uma realidade. Não é uma opção as nossas províncias. E ela não pode avançar como um mero regresso ao passado para juntar estruturas, processos e projetos, por vezes obsoletos, que a gente insiste em tocar durante a caminhada. Feita de gente, a América Sul deve sim ser uma atualização da intuição original, segundo as exigências do Espírito, nesse contexto histórico do nosso Instituto.
Esse, para nós, é extremamente importante. Nos lembremos das mulheres da aurora e quantas mulheres estão a serviço da nossa missão e do nosso carisma. Nos lembremos das mulheres do amanhecer, da ressurreição do Senhor. Aquelas da mais radical ousadia, aquelas que sustentam a esperança, agarradas à promessa, aquelas que caminham pela noite e em estado de missão abrem brechas, buracos, quando encontram os corações fechados, as portas cerradas, para que o Espírito entre e fecunde tudo. Sejamos colaboradores do Espírito. Nos antecipemos para garantir vitalidade, viabilidade de nossa missão, de nosso carisma. A face da missão marista, e concluo, continuará a mudar. Suas prioridades, seus imperativos continuarão a ser avaliados e relançados. O tempo, o espaço, a cultura continuarão a encarnar o sonho marista, ainda que de forma diferente, porque dá resposta à demanda de cada época. E é esse espelho que garante vida. Quantas congregações nasceram com os maristas e morreram pela dificuldade de atualização do tempo? A constante será um grupo de pessoas como este que estamos aqui, que ao conhecer Marcelino pela primeira vez, sente-se em casa com um velho amigo, como acontecia na fundação com a nossa primeira comunidade. Ele, Marcelino, também se sentiria à vontade com vocês e seria movido a dizer-lhes em um contexto tão diferente do seu: sim, eu teria feito exatamente isso. Era isso que eu queria. Eis que faço nova todas as coisas. Obrigado.